Olá, quarto ano, professora Cléia aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam com saúde, juntamente com seus familiares. Um abraço especial a cada um. Quero dizer-lhes também que estou com muitas saudades. E hoje a nossa disciplina é Ciências. Vamos iniciar com uma oração. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peguem o livro na página 206, que se encontra este assunto, e vocês deverão fazer os exercícios até a página 213. Mas antes, quero conversar um pouquinho com vocês. Se possível, fique em casa, tá? Juntamente com a sua família. Mas caso seja preciso você sair, use máscara. Eu tenho várias máscaras que eu utilizo quando é preciso realmente eu sair. Eu não estou saindo, tá? E quando é realmente preciso, eu saio, mas eu uso máscara, tá? E levo álcool em gel na mochila ou na bolsa, aqui, ó. Meu álcool em gel, eu tenho bastante, eu utilizo ao sair de casa, tá? Então, se for preciso você sair, use a máscara e leve álcool em gel. Em casa, lave suas mãos com frequência, tá bom? E também não esqueça de beber água, que o nosso corpo precisa deste líquido, tá bom? E vamos continuar, meus amores. Pegaram o livro? Vamos lá, então. Centro Educacional Sonho Dourado, professora Cléia, aula direcionada aos meus queridos alunos do quarto ano. O nosso assunto é nutrição, respiração e transpiração das plantas. Vamos ver como é que se dá esse processo da respiração, nutrição e transpiração nas plantas. Bem, mas será que as plantas é importante para o ambiente? Será que são importantes ou não? Bem, as plantas são a base de sustentação de vida na Terra. Elas produzem o oxigênio necessário para a respiração dos seres vivos. As plantas juntamente com as algas, tá bom? Então, vamos continuar. Como você acha que as plantas adquirem seu próprio alimento e respiram? As plantas também se alimentam e respiram. Assim como nós, seres humanos, as plantas também precisam de nutrientes e de gás oxigênio para viver e se desenvolver. Mas isso ocorre de maneira diferente em plantas e animais. As plantas produzem seu alimento por meio de um processo chamado fotossíntese, que nós iremos estudar mais adiante. Para isso, as plantas, precisam de água, luz solar e gás carbônico, que são transformados em nutrientes e gás oxigênio. Assim como nós precisamos também do nosso alimento, que o nosso corpo precisa, os nutrientes que o nosso corpo precisa e são adquiridos através dos alimentos, assim também as plantas, elas precisam desses nutrientes que são luz, né, água e gás carbônico e gás oxigênio, tá bom? E também o gás carbônico e o gás oxigênio. Processo de nutrição das plantas. Então, nós temos aí uma imagem onde nós temos como é que se dá esse processo de nutrição das plantas através do esquema da fotossíntese. Nós iremos compreender bem como se dá esse processo. Observe que tem uma imagem, tem o sol, tem algumas setinhas e tem também umas palavrinhas. Bem, próximo às raízes, aí são duas palavras, não é? 3 palavras, água mais sais minerais. Então, o que acontece? As raízes, as águas e sais minerais, elas são direcionadas para as raízes, ou seja, as raízes, elas absorvem água e sais minerais que vai pelo caule chegando até
as folhas da planta, tá? Aí acontece também a planta absorve o gás carbônico, que está com a setinha, mostrando com a setinha cinza, tá? Então, o que está acontecendo? A planta está absorvendo o gás carbônico. E também as setinhas amarelas está nos mostrando que a planta está absorvendo energia solar, tá? E aí se dá todo o processo da fotossíntese, ou seja, está acontecendo o processo de nutrição das plantas. E em seguida acontece o seguinte: as setinhas azuis estão nos mostrando que o gás oxigênio está sendo liberado da planta para a atmosfera. Aí se dá o processo da fotossíntese, que é a nutrição das plantas, tá bom? Vamos continuar? Nutrição das plantas, ainda nós vamos continuar falando um pouco. A água com os sais minerais é absorvida do solo pela raiz da planta e é transportada pelo caule até as folhas. Nós falamos. Nas folhas existe uma substância chamada clorofila que absorve a energia da luz solar. Além disso, as folhas absorvem o gás carbônico do ar atmosférico. Os nutrientes produzidos, principalmente nas folhas, são transportados para as demais partes da planta. Quarto, o gás oxigênio produzido durante a fotossíntese é liberado na atmosfera terrestre. Aí se dá o processo das trocas gasosas. Mas quero lembrar vocês que a clorofila, tá? A clorofila se encontra nas folhas e é um pigmento verde que confere a cor da maioria das folhas. Por que da maioria das folhas? Porque tem algumas folhas que não são verdes, não é? São amarelas. Então, o que dá esse verde nas plantas, nas folhas, é o pigmento clorofila, tá? Chama-se clorofila. Aí se dá o processo das trocas gasosas. Bem, as trocas gasosas das plantas ocorrem principalmente nas folhas por meio de pequenas estruturas invisíveis a olho nu, chamadas estômatos. Mas o que é estômatos? Bem, estômatos é um conjunto de células localizadas no interior das folhas. Nada mais que isso. Estômatos é um conjunto de células localizado no interior das folhas. Continuando. Respiração das plantas. Os estômatos encontrados principalmente nas folhas e controlam a entrada e a saída de gases da planta. É por meio deles que, durante a respiração, a planta absorve o gás oxigênio presente no ar atmosférico e libera no ambiente o gás carbônico. Na respiração, é gerada a energia que a planta precisa para se desenvolver. Então, nesse processo da respiração das plantas, o que acontece? A planta absorve o gás oxigênio, que é ao contrário da fotossíntese, né? O processo da respiração. As plantas absorvem o gás oxigênio e libera aí o gás carbônico. A respiração é essencial para a sobrevivência de todos os animais e também dos vegetais. Quando os seres vivos respiram, o oxigênio que está presente no ar é inspirado e o gás carbônico é expirado. Todos os seres vivos passam por esse processo, inclusive as plantas. Vamos ver agora a nutrição, como é que se dá essa nutrição variada das plantas. Algumas plantas, como o cipó-chumbo, não realizam fotossíntese e obtêm os nutrientes de que precisam de outras plantas. Então, elas necessitam, no caso, elas precisam de outras plantas e aí elas adquirem os nutrientes. O cipó-chumbo apresenta cor amarela, pois não possui clorofila e não tem folhas. Então, para conseguir seu alimento,
o cipó se prende ao caule de outra planta e dela absorve os nutrientes que precisa. Em alguns casos, o cipó chumbo pode matar a planta porque ele é um parasita. Há também plantas que realizam a fotossíntese, mas precisam completar sua nutrição como as plantas carnívoras, por exemplo. Em geral, essas plantas vivem em ambientes onde o solo é pobre em nutrientes. Por isso, elas capturam insetos e outros pequenos animais para adquirir os nutrientes de que precisam. Aí nós temos o cipó chumbo. Esse verde que tem no meio aí não é dele, porque as folhas é amarelo. Ele não tem folha, aliás, é amarelo, tá? São outras plantas que ele ficou aí para adquirir os nutrientes. E temos também uma planta carnívora capturando um inseto. Vejam que parece duas metades, não é? Ao sentir o animalzinho aí, o inseto, ao sentir o inseto, o que acontece? Ela abre essa metade e quando ele está dentro, ela captura, né? Quando ele vai fechando aos poucos, tá bom? Continuando. Transpiração das plantas. Como é que acontece o processo de transpiração? As plantas também transpiram? Sim, mas nas plantas a transpiração ocorre de maneira um pouco diferente de como ocorre nos animais. Vamos ver como ocorre a transpiração das plantas? Vamos ver como é que se dá esse processo? A água é absorvida pelas raízes da planta e chega até as folhas. Nas folhas, parte da água absorvida é eliminada por meio dos estômatos, nós já sabemos o que é estômatos, para a atmosfera terrestre, sob a forma de vapor de água, chamada transpiração. A maior taxa de transpiração está associada às folhas. Em alguns casos, outras partes da planta realizam esse processo também. A transpiração das plantas é o processo que envolve a liberação de vapor de água na atmosfera terrestre. Por isso, esse processo é muito importante para a manutenção da umidade do ar e para a ocorrência de chuvas, por exemplo. A umidade do ar se refere à quantidade de vapor de água no estado gasoso, na atmosfera terrestre. Sabe-se que toda planta passa pelo processo de fotossíntese. Neste, a planta absorve o gás carbônico, e aí representado pelo CO2, e libera o gás oxigênio, representado pelo O2. Isto no processo de fotossíntese. A planta absorve o gás carbônico e libera oxigênio. Na respiração das plantas, como ocorre exatamente o contrário que nós já vimos, no processo da fotossíntese, assim como os animais, a planta absorve o gás oxigênio para que o gás oxigênio que está presente no ambiente e libera o gás carbônico. Nós temos aí uma imagem mostrando bem claramente como é que se dá esse processo da fotossíntese, da respiração e também da transpiração. Então, nós temos na fotossíntese o CO2, que no caso é o gás carbônico, a folha está absorvendo o gás carbônico e está liberando o gás oxigênio, O2. Na respiração se dá o contrário, o gás oxigênio é absorvido pelas folhas e o gás carbônico, o CO2, é liberado. O O2 é absorvido pelas plantas e o CO2 é liberado. Aí se dá o processo de respiração, tá bom? E nós temos também a transpiração. Aí nós temos uma demonstração de como acontece esse processo de transpiração das plantas. Observe que foi colocado uma sacola e foi amarrado algumas horas depois. Vejam que tem gotículas de água. Esse deu o processo de transpiração das plantas. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e fique na paz. Até a próxima aula.